Hoje é um dia especial, né? Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. Então, a gente quer também dedicar esse momento a ela que soube de forma extraordinária ouvir e guardar e meditar a palavra de Deus. Aliás, ela gerou, né, no seu ventre essa palavra ao dizer sim ao anjo, né? Então, que a gente possa, como Maria também, guardar essa palavra, gerar em nós essa palavra que é o próprio Cristo, para que a gente possa oferecê-la ao mundo, ser luz no mundo. Vocês conhecem esse canto, né? É novo, é lançamento. Louvemos o Senhor 2019. Então vamos iniciar dedicando esse momento a ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, Ave Maria, Ave, ave, Ave Maria. Há três pastorinhos, ave, Ave Maria, Ave, ave, Ave Maria. A mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus nos vem a salvação. Ave, ave, Ave Maria, Ave, ave, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai. São Francisco e Santa Jacinta, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queria aproveitar também esse momento, dando para meditar nesse dia sobre a aparição de Fátima. E a melhor fonte, uma das melhores fontes para a gente conhecer a história, conhecer as orações, conhecer todo o clima espiritual, o contexto espiritual da época, é as memórias da irmã Lúcia. A dona Benedita chegou. Esse livro tem um outro volume, mas eu acho que já tem um que é junto, né? Então, a própria irmã Lúcia, se vocês não sabem, ela é uma das videntes de Fátima, né? É uma das três pastorinhas, né? Oi? Não é irmã Lúcia Arnold, tá? Uma coisa é uma coisa, uma irmã é uma irmã, outra irmã é outra irmã, né? Então, essa irmã Lúcia, ela foi a vidente de Fátima, né? Então, é uma das pastorinhas, né? Essa aqui, né? A gente tem a imagem dela aqui, a irmã Lúcia. Esse é o Francisco, que já foi até canonizado, que também é um dos videntes, os pastorinhos, e essa é a Jacinta, né? Então, é a foto deles mesmo, né? Aqui é só uma imagem, ali a gente tem a foto. A irmã Lúcia esteve visitando a Lúcia, a outra irmã Lúcia, né?
E ela escreve em 1916, porque as aparições foram em 1917, né? E em 1916, as aparições foi precedida por aparições do anjo, que foi preparando os pastorinhos para a aparição de Nossa Senhora. Então é interessante que quando o anjo aparece, né, a primeira vez numa luz, envolto numa luz, um anjo era jovem, né, conforme a descrição da Lúcia, e ele falou: eu sou o anjo da paz, né, e pediu para eles rezarem com ele, que é aquela oração, não sei se vocês já ouviram: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam, né? E eles rezavam isso ajoelhados em terra, curvando a fronte até o chão, né, com a testa no chão. Eles faziam essa oração por 3 vezes, né, o anjo rezava com eles. E na segunda aparição do anjo, o anjo apareceu próximo do poço e falou para eles o seguinte: ó, os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei ao Altíssimo orações e sacrifícios. Na terceira vez, o anjo veio com um cálice e a hóstia. E a hóstia, ela derramava, né, gotas de sangue no cálice. E ele deixou ela no ar, né, deixou o cálice e a hóstia no ar, e ele se posicionou em adoração, né, prostrou-se em terra e repetiu uma outra oração, né, já a Santíssima Trindade, oferecendo à Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, o preciosíssimo corpo, sangue, alma, divindade, Jesus, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças, né? Tem toda essa oração até maior do que a primeira. E aí depois ele dá a hóstia a Lúcia e o cálice para Francisco e Jacinta, né? E ele fala: tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos, e consolai o vosso Deus, né? Essa frase, principalmente o Francisco, né, ele pegou muito para si isso, que ele precisava constantemente consolar a Deus. Então ele várias vezes ficava em oração, em contemplação, em meditação. Ele às vezes se distanciava, ficava sozinho, ele estava lá, ficava horas, porque ele sentia que como se Deus estivesse sozinho, precisando dele, da companhia dele, né? Como aquela passagem no horto, né, que Jesus ficou sozinho também. Então ele sentia que ele precisava consolar a Deus. Como? Fazendo companhia. Tá junto, né? Fazendo essa companhia que ele sentiu muito isso no coração, né? Ele é um menino muito contemplativo. E aí tudo isso aí foi preparação para o dia, que é o dia de hoje, 13 de maio. E olha o que a Lúcia escreve, né? Só um pedacinho, só para vocês sentirem como que foi a aparição realmente, né? Dia 13 de maio de 1917, andando a brincar com a Jacinta e o Francisco, no cimo da encosta da cova da Iria, a fazer uma paredita em volta de uma moita. Vimos de repente como que um relâmpago. É melhor irmos embora para casa, disse a meus primos, né? A Lúcia falou para o Francisco e para a Jacinta, que estão a fazer relâmpagos, pode vir trovoada. Pois sim. E começamos a descer a encosta, tocando as ovelhas em direção à estrada. Eles eram pastorzinhos, né? Então, vamos embora, vamos voltar. Ao chegar mais ou menos no meio da encosta, quase junto a uma azinheira grande, vimos outro relâmpago. Uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Ela faz toda a descrição, como se tivesse um copo de cristal, o sol mais ardente, e aquela luz atravessada seria uma comparação com a luz que eles estavam vendo lá naquele momento, né? E aí a senhora disse: não tenhas medo, eu não vos faço mal. De onde é vosso mercê? Vós mercê, né, seria.
Lhe perguntei, sou do céu, e que vós me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. E depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. Lembrei-me então de perguntar por 2 raparigas que tinham morrido há pouco. Rapariga no português de Portugal, tá? 2 meninas, 2 moças que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a tecedeiras com minha irmã mais velha. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Parece-me que devia ter uns 16 anos. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Parece-me que devia ter de 18 a 20 anos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Então ela abriu as mãos, comunicando-nos uma luz intensa, e o reflexo delas penetrava no peito e no mais íntimo das almas, né? Então ela abriu as mãos e saiu raios de luz e penetrava no peito das crianças, né? Dos pastorzinhos. Então eles caíram de joelho e começaram a repetir: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. E aí Nossa Senhora acrescentou: rezem o texto todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. E ela começou a se elevar e ali continua a história, né? Só para vocês terem um pouquinho, né, o relato da própria vidente, falando um pouquinho como é que foi, né, aquela situação naquele contexto lá. Contexto de guerra, né? Vocês sabem que tinha ali, estava entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 1917 tem acabado a Primeira, e já estava ali preparando para Segunda Grande Guerra Mundial. Então, ali foi um momento de pedir justamente pela paz no mundo, né? Quem quiser, acho que tem deve ter na internet também, PDF, essas memórias, vale a pena ler, porque tem muita coisa interessante, e às vezes a gente inventa, as pessoas colocam muitas coisas, inventam, colocam orações, às vezes, que não... A letra, muda a letra, às vezes, de oração, coloca uma coisa, não, isso aqui é de Fátima. E o que é de Fátima mesmo, legítimo, está aqui, né? Então, você viu o filme, Águida? Aí tem os segredos de Fátima, né, que já foram todos, não são mais segredos, né? Eram segredos, né, mas depois... O último foi realizado com João Paulo II, né, uma visão que ela teve depois, de uma fila de mártires, né? A gente estava falando dos mártires a outra vez, e fila de mártires, e também a questão do Papa, né, que ele, agora não me lembro, tem uma série de acontecimentos, parece que cai, mas é amparado por Nossa Senhora, que referência ao atentado, né, que ele teve, que foi de Fátima, em Portugal, que o Papa depois ofereceu. E, se não me engano, está na coroa de Nossa Senhora de Fátima, alguma coisa assim, né? Mas é muito, muito, muito interessante, muito bonita a história e continua sendo muito atual. A gente tem que pedir a paz no mundo, né? Agora é bonita, na simplicidade das crianças, perguntar: eu vou para o céu? E fulano vai para o céu? E aquela que morreu, está no céu ou está onde, né? E Nossa Senhora vai, então, falando com as crianças, né? Beleza, gente? Tranquilo? Brilhante? Quando eu morrer, eu vou contar tudo para Deus o que está acontecendo. Eu achei muito bonito aqui. Ah, tá, uma criança síria que, quando teve o atentado, né, falou que vai falar tudo para Deus, né? Então, vamos lá, vamos retomar, então,
João, né? Na verdade, aqui é mais um parêntese de João, porque a gente estava falando das viagens e... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente estava falando das viagens em que aparecem, as 3 Páscoas aparecem no Evangelho de João. Vocês estão lembrados, né? No capítulo... viagens sucessivas, né? Então, as 3 Páscoas, capítulo 2, versículo 13, no capítulo 6 e no capítulo 12. Né? Então, logo depois das bodas de Caná, ali no contexto da multiplicação dos pães, e depois no capítulo 12, já precedendo, já seria a última Páscoa de Jesus, né? Portanto, daí a gente tira que o ministério dele, da vida pública, durou 3 anos, por causa das 3 Páscoas, porque a Páscoa é uma festa judaica anual. Então, daí a gente tira que o ministério de Jesus durou 3 anos, né? Então, só que ele ia para Jerusalém, celebrar a Páscoa, voltava para pregar na Galileia. Então, ele ia viajando, né? Ele foi criado em Nazaré, né? Foi para Jerusalém, voltava para a região da Galileia. Ia para Jerusalém, voltava. E a distância aqui, a gente viu que era 190, mas há controvérsias também, né? Eu vi outros mapas e outras fontes que falam 150, outros falam 130 quilômetros, mas é por aí, vamos dizer assim, entre 130 e 150 quilômetros de distância. Significa que, se Jesus, em 3 anos, ele foi e voltou, então, se ele está em Galiléia, foi e voltou, já são 300, mais ou menos, né? Foi e voltou de novo, mais 300, dá 600. Foi e voltou de novo, mais 300, 900. Mas andando aqui e dali dá quase 1.000, ou mais de 1.000. Só que a gente vai ver, e aqui que eu estou abrindo parênteses agora, que aqui é de outra fonte, né? Deixa eu acho que desligar a luz, vamos ver como é que vai ficar, se dá para enxergar bem. Então, aqui é de outra fonte falando assim, que esse é o primeiro ano do ministério de Jesus. Aqui a gente está fugindo um pouquinho do nosso curso, tá? O nosso curso a gente segue aquele material da Escola Mater Ecclesiae, né, de Dom Estevão Bittencourt, e a gente está só abrindo parênteses, só para vocês terem ideia de como que Jesus caminhava, né? Não tinha carro, não tinha caminhonete, né? Não tinha moto, né? E nem tinha cavalo. De vez em quando, né? Na entrada lá pediu uma jumenta, mas não era comum, era mais a pé mesmo, né? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem o primeiro ano do ministério de Jesus, e aqui, a pessoa que fez que criou essa imagem, né, que fez esse mapa aqui com o trajeto, ele colocou em 10 etapas, segundo os 4 evangelhos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui não é só o do João, aqui é utilizando os 4 evangelhos, tá? Isso é o primeiro ano do ministério, da vida pública de Jesus. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vou ficar aqui pertinho. Primeiro ano da vida pública, Jesus tinha mais ou menos 30 anos. Então, aqui, deixa eu ampliar aqui para a gente poder enxergar melhor. Certo, Joyce? Se não... Só para ampliar, não é para tirar, não. Isso. A região ao norte é Galileia, no meio a Samaria e ao sul a Judeia, certo? Então, a cidade de Belém fica ao sul, né, na região da Judeia, Jerusalém principalmente. Lá na Galileia tem Nazaré, Magdala, tem um monte de cidade, né? O lago de Tiberíades, o mar da Galileia, também é ao norte, né? Então, eu até tenho um mapinha aí na Bíblia da CNBB, se não me engano é o número 7 do apêndice. Se não me engano é o número... ali a Palestina, né? Então, a gente tem ali a Palestina,
que é o número 7. Não tem todas as cidades, mas dá para vocês terem uma noção. Então, primeira etapa, de Nazaré ao Jordão, né? Jesus foi criado em Nazaré, depois ele foi batizado no Rio Jordão. Mateus 3,13, a gente tem lá, a letra A, João Batista batiza Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 13. A gente não vai só deixar como referência aqui. Então, o número 1 é isso aqui, ó, gente. Vai seguindo a mãozinha aí, tá vendo? Nazaré, tá aqui, só que não tem a mãozinha, né? O detalhe é esse, eu tenho. Isso. Então, a gente tem lá, ó, Nazaré, tá vendo? Nazaré. Fica na Judéia, Samaria ou na Galileia, Nazaré? Então, vamos lá. Vamos de novo. Ó, vamos supor que a Palestina, mais ou menos, é esse retângulo. Então, a gente tem aqui a região da Galileia, o Rio Jordão, tá? Aqui está passando o Rio Jordão. Aqui é o lago de Tiberíades, tudo isso aqui, beleza? Mais ou menos, né, gente? Ali, só para vocês terem uma ideia. Se a gente quiser, a gente confere aqui, Galileia, Samaria e Judéia. Então, primeira coisa, Jesus estava aqui em Nazaré, ele foi batizado no Rio Jordão. Então, o primeiro trajeto, ele desceu aqui, ó, o Rio Jordão aqui. Ele desceu, foi descendo, desceu mais um pouquinho, não saiu do mapa não, ele não desceu tanto também não. E aqui, ele desceu, número 1, e chegou até mais ou menos aqui, onde foi o batismo de Jesus, certo? Então, ele foi descendo lá, ele foi batizado mais ou menos aqui. Por quê? Porque o 2 aqui, ele foi do Jordão ao deserto da Judéia, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então, ele estava lá em Nazaré, aqui mais ou menos, desceu, foi batizado e depois já foi para o deserto da Judéia, onde Jesus foi tentado, né? Vocês estão lembrados disso? Não, esse aqui, não tem no livro, esse não tem no livro. Esse eu estava preparando o outro material, achei esse aqui, é um parênteses que a gente está abrindo, só para vocês verem como que foi o trajeto de Jesus no primeiro ano da vida pública. Na verdade, a gente só vai ver o primeiro, assim, só para vocês terem uma ideia de como que eram as andanças de Jesus, a caminhada de Jesus. Não, isso aí depois a gente pode mandar esse mapinha aqui, a gente manda no grupo, tá? Ele é só um parênteses que a gente está abrindo. Depois que Jesus foi no deserto, porque aqui não fala nem de João, fala de todos os evangelhos. Então, Mateus fala, Jesus foi batizado e depois foi ser tentado. Mateus 3, o batismo, Mateus 4, a tentação de Jesus. Já aproveitou, já estava aqui, né, perto do Rio Jordão, já foi aqui para o deserto, isso é uma região de deserto da Judéia, certo? Depois o número 3, aí ele vem para Betânia, olha lá. Do deserto a Bet-Arabá, né, Betânia, e lá ele escolhe 5 discípulos, segundo João capítulo 1. Então ele sobe um pouquinho aqui, vai para essa região, Bet-Arabá, né, perto aqui de Betânia, e aqui já escolhe os 5 discípulos, né? Aqui, Jesus escolhe 5 discípulos, está aqui a carinha deles, e aqui o percurso, né? Deixa eu ver o que tem ali embaixo no 2. Então, Jesus tentado por Satanás é aqui, Mateus capítulo 4, que é aqui, ó. Isso aqui é só uma ilustração, na verdade foi nessa região aqui. Aí 3 já começa a escolha. Então, Jesus saiu de Nazaré, foi ser batizado no Rio Jordão, dali já foi no deserto para ser tentado,
E do deserto foi escolher, já começou a vocação dos discípulos, né? Já começou a escolher os discípulos. Estava andando, hein? Aí, no número 5, de Caná vai a Cafarnaum, né? Cafarnaum é lá em cima. Então, ó, ele vai, sobe de novo. E aqui, aliás, ó, o 5 é de Caná a Cafarnaum, né? Então, ali, do 5 ele já vai para o 6. João capítulo 2. Cafarnaum, a cidade de Pedro. Engraçado que está aqui em cima, né? Cafarnaum é aqui em cima, na verdade. Ele vai aqui em cima, de Cafarnaum. De Caná, que ele faz, o que ele faz em Caná? A festa dos noivos, transforma água em vinho, né? É o primeiro milagre, que é o primeiro sinal da presença do reino de Deus, da presença de Jesus, né? O milagre serve para atestar, para confirmar a fé dos apóstolos em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, que Jesus é Deus, que a divindade de Jesus é ali manifestada através daquele sinal. Foi o primeiro sinal. Então, deixa eu ver, de Caná, tá. Então, ele já subiu, já desceu, uns 150 quilômetros, já voltou 150 para cima, já estamos nos 300 quilômetros, no primeiro ano, mas não acabou aí. Ele, depois, de Caná vai a Cafarnaum aqui, João 2, e de Cafarnaum ele vai para Jerusalém, que é a primeira Páscoa dele, primeira Páscoa da vida pública de Jesus. Volta lá embaixo aqui, ó, Jerusalém, vem aqui para Jerusalém, para a Páscoa dele, ó, Jerusalém, que é o número 6. De Jerusalém, ele vai, né, na região da Judéia, encontra o Nicodemos, lá no João capítulo 3, e volta para Galiléia, passando pela Samaria. Então, ele vai aqui, ó, número 8, passando pela Samaria, e vai encontrar com a samaritana, né? Ele cura também o filho do funcionário do rei, cura a samaritana, olha lá, Jesus fala com a mulher samaritana, e vai subindo até Caná, de novo, né? 9 e 10, volta aqui para cima, para Caná. Em Caná, Jesus cura o filho do funcionário, agora sim, né? E depois, 10, aqui, ó, e vai de Caná a Nazaré, de novo, né? Junto dos seres, onde ele foi criado, junto dos familiares, né? Sua família está aí fora, o pessoal quer falar contigo, né? E então, ó, Jesus está em Nazaré, a Galiléia, desce, batismo, depois a tentação, aí já vai chamar os discípulos, faz o primeiro milagre, depois volta para celebrar a Páscoa, sobe de novo, né? Sobe assim no mapa, mas na verdade é uma descida, porque aqui é mais montanhoso, então ele desce, encontra a samaritana, volta para Galiléia, e de Caná volta para Nazaré. Então aqui a gente tem, só nisso aqui, uns 10, só no primeiro ano, em 10 etapas, a caminhada de Jesus. Então, 1, 2, 3, 4, já dá o quê? Só no primeiro ano, a gente tem em média aí o quê? Uns 600 quilômetros. Em um ano, né?
só no primeiro ano, em média, uns 600 quilômetros por aí. Em montanha, descendo, subindo, passando, como a gente fala, né, no sol quente, aí parando para beber água e seguindo viagem. Então, só no primeiro ano, em média, uns 600 quilômetros. Se a gente for projetar esse primeiro ano para os outros dois, já são quase 2.000 quilômetros, né? 1.800, vamos aumentar mais um pouquinho, quase 2.000 quilômetros nesses 3 anos de ministério. É como se fosse daqui, quase aqui para o Rio de Janeiro, vamos dizer assim, a pé, né? Tem 3 anos para chegar lá. 3 anos para chegar no Rio de Janeiro. Se a gente fosse fazer uma peregrinação, em 3 anos, ixi, aí é muita conta. Em quantos quilômetros que a gente tem que andar por dia? Ia dar multiplica aí 365 vezes 3 anos. E aí divide 2.000 quilômetros por esse dia, para ver quantos quilômetros teria que andar por dia. Será que ele tinha que abrir caminho? Eu acho que abrir caminho. O ar está gelando aí, gente? Ó, 1095. Vamos. Se fosse colocar, ele tinha que andar pelo menos uns 2 quilômetros por dia. Mas assim, se for andar todo dia. Ele teria que andar todo dia 2 quilômetros, né? Só que não é bem assim, porque tem dia que ele andava 10, 20 quilômetros e outro dia ele tinha que parar também para... Né? Não podia ficar andando. Vamos, gente, que eu tenho que andar 2.000 quilômetros. Vamos andando comigo que eu vou pregando. Vem que eu faço os milagres no caminho, mas não posso parar, senão não vou dar conta de andar tudo isso. Não era assim, né? Ele andava e parava também, mas só para ver que ele andava bastante. Então, em um ano, ele andou 600 quilômetros, quer dizer, em média, né? Assim, se a gente colocar por alto. Só que ele fazia essa viagem, né? Tinha que demorar alguns dias só, né? Andava bastante. E montanha, no deserto, tinha ladrão, tinha um monte de coisa, né? E Pedro a gente viu lá que andava com a faca também, porque né, tinha muito assaltante naquele tempo também, passava por rotas comerciais. Na Páscoa, imagina a Páscoa lá, todo mundo em Jerusalém, aquele comércio todo, né? Então não era muito fácil, né? Mas só para vocês terem uma ideia, depois eu posso mandar essa imagem aí. Para vocês, só para vocês, né, ficarem andando. Tinha que ter um joguinho, né? Podia ter um joguinho de Jesus, né? Fala, seu Juscelino. Oi? Você vai fazer, o Carlinho vai fazer essa rota aqui a pé lá, quando ele for. Podia ter um joguinho, né? Joguinho de Jesus. Ande 5 casas, né? Podia ter um joguinho didático, né, para catequese com Jesus, né? E chegou um assaltante, volta 2 casas. E encontrou a samaritana. Se encontrar, anda 10 casas. E assim, podia ter um joguinho assim, porque a criança ia aprendendo, jogando, né? Quem sabe, seria uma ideia legal, né? Fazer um... Hoje ninguém joga mais quase tabuleiro, mas hoje é tudo virtual, mas podia ter também, de tabuleiro, ter virtual, uma coisa assim, que aí a criança ia aprendendo os passos de Jesus e jogando também, né? Usando esse... Jesus foi batizado, aí tem que ir lá, todo mundo, né? Mas aí cada um é um discípulo, né? Cada um tinha que escolher um discípulo para andar junto com Jesus, né? E caiu no mar da Galileia. E vai ter que voltar tudo de novo. Enfim, podia ter um joguinho assim, né? Vamos pensar, fazer um joguinho.
um projeto, um joguinho para catequese, para as crianças. Tudo bem, então, pessoal? Só para vocês terem uma ideia de como que era a caminhada naquele tempo, que a gente pensa assim, Jesus estava no lugar. Não, Jesus, ele não parava. Né? A igreja em saída é isso, a igreja que não para. Né? A igreja está sempre em saída, sempre com projetos novos, sempre tentando atingir o maior número de pessoas na evangelização. Voltando então para o que a gente estava falando no Evangelho de João, né? A gente está naquela parte das circunstâncias, né, do Evangelho, do autor, né? Vamos voltar que a gente também tem que voltar um pouquinho, só para a gente pegar o fio da meada aqui, ó. Falamos dos mártires, circunstâncias de origem, né? Então a gente sabe, foi João que escreveu entre 95 e 100 depois de Cristo, em Éfeso. Ele supõe os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, então por isso que João não vai ficar repetindo o que os outros já falaram, né? E aí a gente viu a questão da ceia judaica, a teologia de João, que é o evangelho teológico, os 7 milagres, que são os 7 sinais de Jesus. Nós vimos também que João coloca alguns discursos de Jesus entre esses milagres, entre esses sinais. Por que Jesus coloca isso? Porque porque João quer defender o quê? Tinha uma heresia já no tempo de João, não tinha? Vocês estão lembrados? Quem que estava ali? Não era gripe, não, resfriado também. Quem que estava ali? Já os gnósticos, né? Que negavam a divindade de Jesus. Os gnósticos só pregavam aquilo que cabia na inteligência deles, na mente deles. Então, eles estavam justamente negando a divindade de Jesus e João queria reafirmar essa divindade. Cada sinal, cada milagre, sinal de João era para quê? E os seus discípulos creram nele, né? Então era para confirmar a fé dos discípulos. À medida que aconteciam os milagres, as pessoas iam acreditando mais na divindade de Jesus, né? Eles iam aumentando a fé. Por isso que João é um evangelho teológico. E ele escreve nesse sentido, para combater já um início de heresia que era o gnosticismo, que estava lá com Cerinto e Ebion, né? Vocês estão lembrados? Não é remédio não, tá, gente? Cerinto e Ebion que já estavam colocando o gnosticismo lá na comunidade cristã, né? Falando o quê? Que Jesus negava a divindade. Jesus não era Deus, ele recebeu uma força especial no dia do batismo, e essa força, né, esse poder especial, essa divindade, entre aspas, que eles falavam, saiu no momento que Jesus foi crucificado, né? As finalidades do quarto evangelho. Em que momento que ele fala? Eu acho que a gente vai chegar... é na pergunta, né? Quais as finalidades do quarto evangelho? Uma das finalidades é essa, né? É combater o gnosticismo da época que negava a divindade de Jesus. Então, para isso, João escreveu também. Não só para isso, né? Mas uma das maiores finalidades foi essa, né? Já combateu o gnosticismo. Então, em João, existe 10 alusões à topografia da Palestina que a gente não encontra nos sinóticos, né? Então, ele tem características assim, das regiões, né? A topografia, que a gente não encontra nos outros evangelhos, né? Justamente porque João era da terra, ele conhecia a região, ele conhecia os acidentes geográficos, ele conhecia as localidades. Então, João, ele falava com propriedade, né? Era alguém que era próprio, né? Que era dali e que testemunhou vários acontecimentos da vida de Jesus.
Coisa que, por exemplo, Lucas, né, e Marcos não tiveram essa oportunidade, que a gente viu já que Marcos, por exemplo, era mais próximo de Pedro e também depois acompanhou Paulo, principalmente nas prisões, né? Marcos, na primeira viagem de Paulo, foi aquele que voltou para trás. Lembra que Paulo estava indo, depois Marcos decidiu abandonar e voltar atrás na viagem. Mas lá na prisão, lá na frente, a gente vê nas cartas já de Paulo, quando está na prisão, Colossenses, por exemplo, lá, vos saúda Marcos, né? Porque Marcos já está acompanhando ele. Mas Marcos não estava junto com os 12 discípulos, e nem Lucas. Eles foram discípulos dos discípulos, seguidores dos discípulos, mas eles não testemunharam isso. Já João está falando em primeira pessoa, ele experimentou isso. Como a gente vê as memórias da irmã Lúcia, ela que fala. Eu tive lá na cova da Iria, eu vi, eu perguntei para Nossa Senhora quem está no céu, quem não está, né? E João é mais ou menos isso. João viu e está falando, né, que ele esteve com Jesus, que ele experimentou cada momento da vida de Jesus. No último século, o que a gente tem? A arqueologia confirmou a existência de uma piscina de Betesda, acho que na tradução da CMB eles colocaram Betzata, né? Betesda, Betzata, que tem os 5 pórticos, né? Então, aquilo que a gente lê em João capítulo 5, versículo 2, o que a gente lê em João capítulo 5, versículo... Ó, Joyce já chegou lá. Olha lá, ó. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, em hebraico chamada Betzata. Ali ficava deitada uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. E ali tinha aquele homem que já estava enfermo há 38 anos, esperando, né, a piscina se movimentar para ele cair. O primeiro que caísse na água, normalmente era curado. 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 2. E a arqueologia encontrou, de fato, essa piscina com 5 portas, né? Tinha 5 entradas ali, confirmando que o Evangelho de João é um evangelho histórico, não é só teologia, que muita gente pensa, é meditação, é teologia. Não, ele é um evangelho histórico. Ele cita coisas, fatos, né, históricos. É entrada, né, como se fossem as 5 entradas, né, os pórticos, né. Não é porta assim, como a gente entende, né, mas eram entradas, um espaço para entrar, né, são grandes portais, né, onde as pessoas entravam, né. E, tomou banho lá, gente? E o 19:13 fala o seguinte. 19:13, João 19, versículo 13, que já é o julgamento, né, de Jesus. Quando ouviu essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como pavimento, em hebraico, Gábata. Então, João fala desses detalhes, né? Quando a pessoa era julgada, depois ele levava para um lugar chamado Gábata, né? Aqui, se não me engano, deve ser o nome em grego. Como é que está a Bíblia em Jerusalém aí, Genival? Gábata, né? Ali, se vocês forem na nota da CNBB, o versículo 13 está assim, ó.
pavimento, em grego, litóstroto, né? Então, o que seria no hebraico gábata, em grego é o litóstroto. É um pouco difícil de falar, vocês têm que treinar antes. Hã? Esse espaço separado, né? Uma laje. Que servia também para o julgamento, né? Tinham várias salas ali, tinha uma com a multidão, tinha um outro meio separado, tinha uma sala no PV, né? Uma coisa mais privada, enfim. Né? Tinha, e é interessante, só João fala desses detalhes, né? Porque a gente sabe... Oi? Tinha sala VIP, né? Onde tinha esses julgamentos. Ele fazia, vamos ver, e aí? O pessoal quer condenar você, eu estou querendo te soltar. Né? Tinha aquela sala que Pilatos conversou em particular com Jesus. A galera quer matar você, mas eu estou querendo livrar sua barra. E aí, que você me fala? Né? Aquela conversa que ele teve, né, sobre a verdade. E Jesus falou, não, eles... Né, eu estou aqui para testemunhar a verdade, né? E aí depois, o que é a verdade, acabou meio esse diálogo ali, né? O que é a verdade, pronto. Em consequência, ele é o mais teológico dos evangelistas e também o mais minucioso em matéria de história. Isso tudo a gente está falando por quê? Porque João, ao mesmo tempo que ele é o mais teológico, a mensagem de João é mais profunda, mas ao mesmo tempo ele não está distante da história. É uma mensagem que ela tá profundamente ligada na história, nos detalhes históricos. E isso a arqueologia prova, os fatos, né? Outras fontes provam isso. Né? Então João é teológico e histórico. Né? Porque tem gente que João fica divagando, né? Naquelas, quem conhece o Pai, eu estou em mim, o Pai, eu e o Pai somos um, e parece que é só teológico. Não, João é profundamente histórico. Olha, porque senão, imagine se João ressaltar só a divindade, o que vai acontecer? Então Jesus é só Deus, não é homem. Aí vai entrar no outro extremo. Ele queria falar que Jesus era Deus e provar isso com o evangelho dele, com os sinais dele, mas ao mesmo tempo ele não podia se distanciar da história, dos fatos, senão a pessoa ia, não, Jesus então é um Deus, mas ele só tem aparência humana, o que já é uma outra heresia que também apareceu na história da igreja, cena de outros capítulos, calma lá, né? Se não me engano, os docetistas, né? Eles falam, cadê Fred para entrar no Google e ver isso aí, gente? Mas, se não me engano, tinha uma outra heresia chamada docetismo, que falava que Jesus era só aparente. Só faltou chegar o Fred agora. Parece que não. Quem que está online falar nisso? Quem que está vendo a gente aí? Alexandre é o ministro lá. Alexandre, você tem que trazer um notebook para a gente ver como é que... É o Pena, é o nosso dentista aí. Tem que trazer o notebook para ver como é que faz aquilo lá no seu... A Judite, não está aí. Vem para cá, Judite. E quem é o outro? Quem é outra pessoa? Ludmila Santos. Ô, irmã Mirabel, tô te esperando sábado aqui, hein? Sábado tem Escola da Fé, hein? Cadê o Márcio? Sim. Que se você estiver assistindo a gente, em qualquer parte do mundo,
no Japão, na Ásia, na África. De repente você está em Jerusalém, você pode corrigir a gente aqui, dá um comentário aí, porque aí a gente sabe que você está aí, porque a gente está aqui. Fala, Patrícia, docetismo, não é isso? Sim, é o que eu estava falando, que é o outro extremo, né? Então, por exemplo, o docetismo falava o quê? Que a humanidade de Jesus era uma humanidade aparente, era uma aparência de corpo. Jesus não era um ser humano como nós, era só aparência, é o docetismo, justamente. Então, o que João tinha que fazer? João tinha que ressaltar a divindade de Jesus, falar, ó, Jesus é Deus, mas sem negar a humanidade dele, a historicidade que ele foi, que ele andou, comeu com seus discípulos. E isso, senão ele ia cair em outra heresia, que é, por exemplo, o docetismo, que negava a humanidade de Jesus. Falava que a humanidade é só aparência, não era assim como a gente, humano como nós somos humanos. Não, Jesus é Deus e homem, né? Então, por isso que João, ao mesmo tempo, é o mais teológico, mas ao mesmo tempo também é minucioso na história para provar que Jesus também é homem, não sai fora disso, né? Porque senão ele podia cair numa heresia. E por isso que ele é tão especial, né? E a gente maravilhoso, e a gente está estudando ele de forma muito detalhada, né? Para não perder nada sobre o evangelho dele. Então, a conclusão do evangelho, a gente percebe que ela não é de João, mas de um discípulo de João. Quando a gente lê lá em 21, 24, João, capítulo 21. João 21. É o último capítulo. Versículo 24. Ali vocês têm já o título que? Conclusão do editor, né? Significa que não foi João que escreveu, foi algum discípulo dele que depois fez essa conclusão e escreveu. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Então, algum discípulo chegou e fez essa conclusão. Essa conclusão, mas por que está na Bíblia se não foi João que escreveu? Porque a igreja reconheceu como uma conclusão também inspirada, uma parte canônica, não precisa ser João a escrever, né? Um discípulo pode ter continuado e a igreja reconheceu como inspirado, como canônico, né? Ou seja, Jesus fez muito, muito mais coisas. Provavelmente andou muito mais do que a gente está aqui pensando, mas o que foi escrito aqui é o que a gente precisa para a nossa salvação, para a gente crer em Jesus. Isso que é importante. Isso que quanto mais a gente lê o Evangelho, mais a nossa fé vai se dilatando, mais a nossa fé em Jesus, na pessoa de Jesus, vai crescendo. E aqui a gente tem a parte da mensagem de João. Quais são os principais traços da mensagem teológica de João? Qual a mensagem João quer passar para a gente, através do evangelho dele? Seu Juscelino, vamos ver isso agora, né? Está preparado? Ainda não. Então vamos ver assim mesmo. Primeira coisa. Valeu. Primeira coisa, só para vocês enxergar melhor, depois a gente acende de novo. A figura de Cristo nesse evangelho é uma figura muito elaborada. Aliás, a gente viu que é importante como que João vai trabalhar a figura de Cristo. Por quê? Porque ele tem que colocar
em destaque os traços quais? Divinos e os traços humanos de Jesus. Então, ele não pode nem tombar para um lado, nem tombar para o outro, porque se ele falar, não, ele ressaltar muito o lado divino de Jesus, ele acaba, né, entrando na heresia que é o docetismo, né? A heresia sempre é o quê? Uma doutrina que pega só uma parte, né? A heresia é, olha, eu aceito até, mas eu aceito só uma parte, né? Isso é heresia, né? Quando a gente fala muito de heresia, né? Heresia é o quê? A pessoa não acredita no todo, não é católica. O católico é aquele que acredita em tudo, que crê no universal. Católico significa isso, né? Eu sou universal, acredito em toda a fé. Agora a pessoa que pega a fé e descarta, não, essa parte aqui eu não acredito, eu não creio. Então aí começa a cair na heresia, né? Por isso que heresia é a pessoa que pega só uma parte, né? Ou então eu pego tudo e descarto, não, essa parte aqui eu não quero. Também é heresia, né? Eu faço escolhas, né? Então, só o que interessa, exatamente. Então a gente tem aí, já no início da vida pública, Jesus é reconhecido como Messias e Deus. Primeiro capítulo de João 1, 41, já reconhece Jesus. João 1, 41. Ah, tá, estamos aqui, ó. João 1, 41. João 1, 41. Às vezes pode ser que o slide esteja errado também, às vezes acontece, mas... Isso. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe falou, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, aqui já está revelando o que? A divindade. O Messias é alguém que é prometido, é ungido. Aquele que o Antigo Testamento tinha anunciado. Então, nós encontramos o Messias, nós encontramos o ungido. E o Cristo, né, ungido. E no versículo 49, diz assim, ó, Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha aí, tu és o Filho de Deus. O que está proclamando aqui? Que Jesus é Deus. A divindade de Jesus. E o próprio Jesus, ele mesmo afirma ser o Messias, o Filho de Deus, no 1:51. Olha lá. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse Filho do Homem também é um título do Messias, né, do Cristo. Então, esse Filho do Homem também ressalta, já é um título já anunciado no Antigo Testamento, já prefigurado lá, e vai depois ser cumprido em Jesus. Então, gente, no primeiro capítulo de João já entra na finalidade que a Patrícia está perguntando. Qual a finalidade do Evangelho? Provar que Jesus é Deus. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem. Nós temos aí já 4 títulos que provam, que revelam a identidade de Jesus, né? Como diz aqui, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Por quê? Porque João já quer, no início do seu evangelho, provar isso. Opa! Vamos ver se... Opa, não, esse aqui é a prova de queda. Esse passou no teste. Ele já tem uns anos já. Então, Jesus, cheio de majestade, aparece cheio de majestade, de modo que quando o querem prender antes da sua hora, o tema da hora de Jesus é outro tema importante que vai aparecer no Evangelho, eles não conseguem. Como a gente vê lá em João capítulo 7, versículo 30. Cadê Carmeci, gente? Hã? Não, mas ela veio segunda passada. João 7,30. Olha lá, ó. Procuravam então prendê-lo,
Jerusalém, no meio de uma festa lá, e queriam prender Jesus. E ali não conseguiu prender. Por que não conseguiu prender? Jesus escapou? Jesus entrou num alçapão? Jesus se disfarçou? Não, não era a hora de Jesus. Não tinha chegado a sua hora. João é como se a gente tivesse assim, um reloginho, João está olhando, opa, está na hora. Não, ainda não está na hora, né? Ainda não chegou a minha hora, né? Já no primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal de Jesus, ó, mulher, ainda não chegou a minha hora. Porque toda hora vai voltar esse tema, da hora de Jesus. E não conseguiram prendê-lo justamente porque não chegou a hora de Jesus. Olha lá. Ninguém tira a vida de Jesus, mas ele dá a vida por sua própria vontade. 10:17. 10:17. Quando Jesus fala do bom pastor, né? A gente está vivendo liturgicamente esse contexto. No versículo 17 diz: é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Tal é o mandamento que recebi do meu Pai. Então Jesus tem autoridade, ele dá a sua vida e ele pode retomar a sua vida. Ele tem autoridade para na hora certa. Não adianta ser em outra hora que não vai ser na hora certa, né? E antes de ser preso até, João destaca isso lá no capítulo 18, versículo 4. 18:4, Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, lhe saiu e disse: a quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Responderam. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Né? Recuaram e caíram por terra. E Jesus falou: gente, sou eu, estou aqui, já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, deixai estes irem. Então, precisou Jesus, gente, aqui, ó, estou aqui. Quando Jesus falou: sou eu, todo mundo caiu por terra, Jesus, estou aqui, não, vocês não estão procurando por mim? Estão esperando o quê? Né? Então, por quê? Porque Jesus que entrega a sua vida. Ele tem poder para isso. Se ele quisesse, ele iria ser preso. Se não fosse da vontade do Pai, não. Mas é que tudo foi da vontade do Pai. É só falar: sou eu, todo mundo caiu por terra. E de repente, não, volta aí, gente, levanta. Eu preciso ir. Eu preciso ser preso agora, né? É preciso que tudo se cumpra. E aí, o que a gente tem em João? 38 vezes em João, Jesus traz nos lábios dele, ele pronuncia essa expressão: eu sou. Isso aqui é importantíssimo, gente. Não é à toa que João, 38 vezes aparece a expressão eu sou. Como agora, né? Nessa passagem que a gente acabou de ler, João capítulo 18, versículo 5, aliás, versículo 6, sou eu, ou eu sou. Por que essa expressão aparece tantas vezes no Evangelho de João? Arnaldo César Coelho. Fica firme aí, irmão. Vamos aguentar aí. Por quê? Porque esse eu sou lembra o próprio nome de Deus. Quando Deus se revela e Moisés pergunta: Senhor, qual o seu nome, né? Para eu falar eu preciso saber o seu nome. Aqui todo mundo cultua um monte de Deus, tem um monte de Deus, tem Deus para tudo aqui, Deus não sei o que, Deus.
eu preciso saber o seu nome para falar para as pessoas, porque eles querem saber quem que é você, né, que está aparecendo. E aí, né, o nome de Deus revela, eu sou aquele que é. Ou outras traduções trazem, eu sou aquele que sou, que é Yahvé, ou Yahuá também, tem gente que pronuncia assim, Yahvé, que é o tetragrama, né? Que seria, né, o I ou Y, o H, o W e o H de novo, né? É o Iod, o Red, o Vav e o Het, né? Que é o tetragrama, que é o nome de Deus, que é o nome impronunciável de Deus. Eu sou aquele que sou. Significa, eu sou a essência, eu sou a própria fonte do ser, né? Eu sou o ser por excelência. Se as coisas existem, se tem um ser vivo na face da Terra, se tem algum ser que existe, porque tudo que existe tem a existência, né, no ser, né, tem um ser. Deus é a própria fonte desse ser. Se alguém, eu sou um ser vivo, beleza, você é um ser vivo, é porque existe um ser que é a fonte do seu ser, que te sustenta, que te dá a vida, que te dá a existência, né? É interessante a gente pensar porque, por exemplo, às vezes eu penso assim, que eu poderia não estar aqui. Eu poderia nunca ter existido. Né? Parece uma coisa assim, meio louca, né? Meio absurda, mas se a gente para pensar, eu poderia nunca ter, não é o fato, podia ter nascido de outro pai, não tem nada a ver com isso. É simplesmente o fato que a história do mundo podia passar, o mundo inteiro podia passar, todos os personagens, e eu não fazer parte dessa história. Eu simplesmente não ter existido. Eu, Alexandre, né, a minha essência, minha identidade, vamos dizer assim, eu poderia não ter existido. Não é que eu poderia não estar aqui e estar em outro lugar. Não, eu poderia simplesmente não existir. Eu ia ser ou não ser, ou seja, eu não ia ser nada. Nunca na história iam saber que uma pessoa como eu existiu. Independente se fosse do meu pai, da minha mãe, podia ter sido em outro lugar na história, outro lugar no mundo. Mas assim, a nossa existência, por isso que a gente agradece, né, o dom da vida, o dom da existência. Né, com saúde, com doença, com sofrimento, mas a gente existe. A gente vive, a gente está vivo. Né? Então, só isso já é para mim, né, um dom extraordinário, um dom maravilhoso de Deus. O fato da gente existir, que eu poderia não ter existido. Por exemplo, a Águida nunca podia não ter existido nenhuma Águida da face da Terra. E, no entanto, existe. E existe, né, já firme e forte há muitos anos. Mais de 60 anos que tem existência, né, a história do mundo tem a Águida. Ela podia nunca ter existido, nunca. E, no entanto, ela existe. E a fonte da existência dela é o próprio Deus. Porque Deus é o ser por excelência. Eu sou, por isso que é tão importante. Eu sou. Porque falar eu sou o Alexandre, é porque subentende-se que existe um outro eu sou que me sustenta, que me dá a vida, que me deu a existência, que é o eu sou por excelência, que é o próprio Deus. Eu sou aquele que sou. Se você está aí é porque graças a mim, né, como se Deus estivesse falando com a gente, é graças a mim que você tem a sua existência. Eu te escolhi. Podia ter escolhido outra pessoa, mas eu te escolhi. Né? Independente se a gente é alto, baixo, magro, nasceu de pai e mãe, a gente tem a vida, a existência. E só isso já basta para a gente ser eternamente grato àquele Deus que é a fonte do ser, a fonte da vida e a fonte da nossa existência.
Por isso que é tão importante esse eu sou no Evangelho de João. Cada vez que vocês lerem eu sou no Evangelho de João, agradeça a Deus. Porque esse eu sou que fundamenta, que é a base da minha existência. Poder falar, eu sou seu Juscelino. É porque existe um ser que permitiu que eu tivesse aqui, que tivesse essa existência. Também longa, né? Também uma boa existência. Com muito chimarrão, né, seu Juscelino? Com muito churrasco, com muita leitoa assada no bafo. Não, eu conheço. Eu estou falando porque eu já, no final do curso bíblico, fala, Carlinho. Hã? Aí, já tem a leitoa. O Juscelino tem um forno. Não, então já vamos mudar. Porque senão vai envelhecer demais a leitoa. A gente já pode combinar. De repente, acabando. Não, o evangelho vai acabar hoje ou a próxima aula e fica perto demais. De repente, acabando Atos dos Apóstolos. Como é que está a leitura? Está mais ou menos como? Na época? Eu acho que ela nem nasceu ainda. Eu acho que ela está para nascer ainda, né? Mas tudo bem. Lá já tem um forno especial. A gente falou da divindade de Jesus, mas João ressalta também a humanidade de Jesus. Olha lá, ó. A natureza humana de Jesus aparece por ocasião do episódio, em vários momentos, né? Primeiro, por ocasião do episódio de Lázaro, quando ele revela o seu coração. É bonita essa passagem, João 11, 33. 11, 33. Enquanto isso, a Aeromadar está aí. Oh. 11:33. Quando Jesus a viu chorar, viu quem chorar? Maria, né? Maria, que era irmã de Lázaro. Marta. Marta, 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Então, voltando um pouquinho para a gente entender o contexto, no versículo 28. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse baixinho: o mestre está aí e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria na casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que fosse ao túmulo para chorar. 32, agora. Maria foi então ao lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu a seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, bem como aos que estavam com ela, comoveu-se profundamente no espírito e ficou conturbado. E aí perguntou: onde o puseste? Responderam: vem e vê, Senhor. Jesus, versículo 35, Jesus chorou. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse?
E aí o versículo 38. Jesus, outra vez comovido interiormente, foi até o túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Então, nesses poucos versículos, a gente vê várias vezes Jesus chorando, Jesus comovido interiormente, Jesus como homem, né? Experimentando o sofrimento da natureza humana, né? Os judeus não têm o Novo Testamento, né? Os judeus só têm o Antigo, né? O Novo nós que temos, porque os judeus eles têm mais a Torá, né? Então são os livros do Antigo Testamento, e não todos, né? Os judeus estão aguardando o Messias. Os muçulmanos, o Alcorão, né? O Alcorão também é outra coisa. O que a gente tem, o Novo Testamento, somos nós cristãos que temos, né? Essa riqueza. E João fala isso, né? Ele mostra o quê? Que Jesus é homem. Jesus chorou, Jesus se comoveu, Jesus foi, né? Ficou comovido interiormente. Então, imagina, por exemplo, naquele tempo, para Deus, né? Falar de Deus, um Deus que chora, um Deus que se comove. Não, Deus não... Eles tinham a ideia de um Deus que está lá imutável, né? Um Deus que... Como que pode Deus chorar? Como que pode Deus se comover? Como que pode, né, Deus ter misericórdia? Né? Então é uma coisa assim fora né, do comum, um Deus que se comove, um Deus que chora. Por isso que João faz questão de mostrar os traços característicos da natureza humana de Jesus, como Jesus era homem, chorava, se comovia, né? Por ocasião das bodas de Caná, Jesus estava lá numa festa com os seus discípulos, né? Vai um Deus numa festa? Como é que pode Deus numa festa de casamento? Mas ele era homem também, né? Quando Jesus estava cansado e sedento e se senta junto ao poço de Jacó, né? Qual região que era essa aqui? Samaria, região da Samaria. Estava lá. E fala, olha o que o Evangelho fala, João 4,6. João 4,6, olha o que fala João 4,6. Isso, vai lá no quarto, dona Benedita. Dona Benedita está com a Bíblia nova aqui, gente. Está toda chique. 4,6. Tá toda chique aí, gente. João 4,6, olha o que fala lá. João 4,6. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, sentou-se, assim como estava junto da fonte. Era por volta da hora sexta, que é meio-dia, que a gente já viu aqui, né? Então Jesus estava cansado. Como é que pode Deus ficar cansado? Não, porque esse Deus é também homem. Então João fez questão de mostrar que Jesus chorou, se comoveu, ficou cansado, sentava, do jeito que ele estava, ele sentou ali no poço de Jacó, porque ele não estava aguentando, ele estava muito cansado, fatigado da viagem, andando a pé no sol quente, um deserto lá, vegetação toda desértica lá, e Jesus cansado da viagem. E o 31 fala o quê? João 4, 31. Olha lá. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come. Rabi, come, quer dizer, mestre, você não está comendo nada, come. Até agora não comeu nada, come, só café, 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 né? Café.
Não, mas aqui já teve, não teve só café. Teve muitas coisas aqui, irmão. Pirulito, já teve muita coisa aqui. Mas por quê? Os discípulos estavam vendo que ele estava comendo, o Rabi come, você não comeu nada ainda, você come mais um pouco, a viagem é longa, né? Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Escondido ali? Trouxeram um bolinho ali escondido, ninguém viu? Sei, né? Né? Por que, gente, tudo isso, né? A gente está, né? Porque Jesus, João está mostrando o quê? Que Jesus era homem, natureza humana, tinha fome, tinha sede. Jesus, você comeu pouco hoje, come mais um pouco. Quem que será que trouxe alguma coisa escondida para ele comer? Quer dizer, Jesus era homem, né? João quer mostrar isso, que ele é Deus e que ele era homem. Quando manifesta angústia diante da sua paixão, Jesus se angustiou, né? 12:27. Suou sangue também, né? 12:27. Ó, Cacau tá esperto, tá esperto, hein? A minha alma está perturbada. Que direi? Pai, livra-me desta hora. No entanto, foi para isso que eu vim, para esta hora. Olha o relógio aí de João. O relógio de Jesus. Eu vim para essa hora. Até então não tinha chegado a minha hora, mas agora está chegando a hora. 12:27. E a alma de Jesus estava o quê? Perturbada. Jesus estava em profunda angústia. Quando Jesus prediz a traição, né? Jesus ficou também muito triste diante da traição, né? 13:21. Afinal, Jesus é homem, né? Natureza humana. 13:21. Olha lá. Está onde aí o versículo? Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se no espírito e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Então Jesus se perturbou, ficou, né, perturbado. É bom alguém trair você, né? Um amigo, né, fazer uma traição, você confiar nele e depois ver que ele te traiu, né? Então a gente fica o quê? Perturbado, né? E Jesus conhece profundamente a psicologia humana. Tchau, irmã. Irmã Lúcia 2. A irmã Lúcia 1, evidente de fato. Tchau, irmã. Ela foi saindo. 4, 7-9, 16-18. De novo, o diálogo de Jesus com a samaritana. João 4, de 7-9. Vamos primeiro nesse, né? 4, de 7-9. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se dão com os samaritanos. Então, o que Jesus faz? Primeiro momento, ele fala alguma coisa? O que Jesus faz? Primeiro contato ali, ele vê que a mulher samaritana, os dois já pela roupa, pela característica, bom, a samaritana olha assim para Jesus: opa, esse aí acho que é judeu. Esse é judeu. E Jesus, sendo judeu, olha a samaritana, né, e já sabe, ela é samaritana, pela roupa, pelas características. E qual a primeira coisa que Jesus faz quando
quando vê a samaritana? O que ele faz? Rompe barreiras. Bom, o Evangelho falou outra coisa aqui, mas você já foi. Bem, para falar isso, ele tem que romper e muita barreira. Porque imagina, são dois povos que não se bicavam, não entravam em acordo. E de repente, um judeu, o que ele faz? Com uma mulher ainda, samaritana, e mulher, e samaritana. E Jesus, homem, e um judeu, o que Jesus faz? Olha que interessante. O que Jesus fala para ela? Não, aqui, nesse versículo, calma, madame, muita calma nessa hora. O que Jesus fala para ela? Vamos ler, vamos. No versículo 7, antes, estamos aqui, 7 a 9 primeiro, estamos nesse trechinho aqui, O que Jesus fala para ela? Dá-me de beber. Dá-me de beber. Imagina um judeu homem com uma samaritana mulher, já não se bicar, pior ainda, e Jesus pede uma coisa para ela, como se, e aqui que entra a psicologia de Jesus, o jeito de Jesus de chegar na pessoa. Ele não chega por cima, ele chega pedindo, como se ele tivesse precisando. Ele está vendo a samaritana pegando água, e ele que pede água para ela. Ele podia ir lá pegar, né? Deixar ela no canto dela, ele na dele, né? Pegar a água, estava ali. Ele quis puxar assunto. Olha a psicologia de Jesus, ele quis puxar o assunto, mas ele pedindo alguma coisa para ela, como se colocando abaixo dela, necessitado de algum favor dela. Porque é diferente a pessoa que chega já me dá um pouco, né? Eu não se apresentando como superior, né? Ou eu sou Jesus e você aí fica na sua, fico na minha. Ou então, aí mulher, você espera eu sair daqui e depois você vem pegar água, porque, né? E no entanto, ela viu, opa, judeu. Aí Jesus olhou para ela, dá-me de beber. Tanto é que ela responde como, né? Como é que tu, sendo judeu, pede beber a mim, que sou uma mulher, primeiro mulher, e depois samaritana? Como que? Não estou entendendo. Primeira vez que um judeu faz uma loucura dessa aí, né? Então, como o Madá falou, né? Rompeu todas as barreiras, mas chegou como alguém que está precisando do outro, necessitado do outro, com humildade. E aí, vamos lá para o versículo 16 a 18. Aí tem todo um diálogo, né? E aí lá no 16 a 18, não, é capítulo 4. É o mesmo capítulo, capítulo 4. Esse pontinho aqui significa o quê? Né? Aqui a gente vai ler do 7 ao 9, pontinho, quer dizer, pula para o versículo 16 até o versículo 18. Aí o que Jesus fala? Olha lá. Ele lhe disse, vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus retrucou, disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Era
Era um outro rolo, né? A situação não era tão simples assim, Madá. O que tinha não era marido, né? Então, como que Jesus faz, né? Olha como que a psicologia, o jeito de Jesus de chegar nas pessoas, né? Chama teu marido. E a mulher falou, olha, eu realmente, né? Eu não tenho marido. Jesus falou bem, porque você teve 5 e o que está agora como vocês falam, é um rolo. É um rolo, é um rabicho, enfim, né? Então, olha como que Jesus chega. Jesus chega com humildade, Jesus chega pedindo, né? E depois é interessante, porque ele vai o quê? Né? Envolvendo naquele diálogo. Tanto é que depois ela fala, Senhor, então você que me dá essa água para que eu não precise voltar aqui nesse poço. Porque Jesus está falando, olha, a água que eu tenho, né? Se você conhecesse o dom de Deus, você que me pediria de beber. Quer dizer, Jesus pede, mas no fundo é para a gente pedir para Ele. Por isso que Jesus pede. Jesus pede, Águida, me dá um pouquinho do seu amor. Aí a Águida, nossa, Deus está pedindo um pouquinho do meu amor. Deus está pedindo um pouquinho do meu amor. E aí, mas por quê? Eu dou, Senhor, eu dou um pouquinho, não custa nada, eu vou dar um pouquinho. Aí ele vai te envolvendo numa conversa, numa comunhão, num relacionamento, que depois é você que está pedindo o amor dele. Senhor, me dá o seu amor. Eu que preciso do seu amor, o Senhor não precisa do meu amor. Igual a samaritana, ele faz assim com a gente também, né? Ele se coloca, vamos dizer, como mendigo, né? Mendiga o nosso amor, né? Na cruz ele está ali como mendigando o nosso amor, como mendigo, como necessitado, mas no fundo, né? É a gente que precisa do amor dele. Então ele vai só para ir envolvendo a gente. E depois que a gente já está envolvido no diálogo, Senhor, na verdade sou eu que preciso do seu amor. Sou eu que necessito, né? Mas Jesus começa pedindo o nosso. Dá um pouquinho do seu tempo, dá um pouquinho do seu amor, dá um pouquinho de você para mim. Senhor, quem que eu sou? Eu vou dar alguma coisa para Deus? Sim. Aí depois ele vai envolvendo um diálogo, vai envolvendo. Quando vê, a gente está, Senhor, dá-me sempre dessa água, dá-me desse amor, eu que preciso do seu amor, né? E aí depois vem a segunda parte, né? Da psicologia de Jesus. Ele começa na pessoa, né, relacionamento com Deus, e depois ele vai tocando nas feridas, nas dificuldades da samaritana, né? Ele primeiro ele vai envolvendo nessa conversa. Depois ele faz o quê? Ele vai curando as feridas, que é a ferida no relacionamento, né? Teve 5 maridos e agora não tem nenhum, né? E o que tem não é marido. Então, que vida você está vivendo? Você está vivendo uma vida sem amor, né? Sem uma vida, né, vazia, uma vida de relacionamentos vazios, uma vida sem amor, uma vida sem um compromisso com o outro. Então, ele primeiro vai envolvendo ela, para ela pedir esse amor dele, e depois ele vai curando as feridas dela. Vai lá e chama teu marido. Realmente você não tem, você teve 5, e o que você tem agora não é seu marido, né? E a mulher então viu nele um profeta, e foi falar para todo, olha, o homem falou tudo a minha vida. O homem falou tudo que eu estava precisando. E Deus é assim também. Deus vai envolvendo, pedindo alguma coisa da gente, para na verdade, Ele quer oferecer tudo para a gente. Só que Ele precisa uma brechinha no nosso coração. Então Ele vai abrindo assim devagarzinho, quando vê, Ele já está sentadão lá, já tomou conta, né? Já está sentado na janela, já folgado lá no grande trono do nosso coração, da nossa casa, do nosso lar. Mas ele chega pedindo, como quem não quer nada, como aqueles
discípulos peregrinos, né? Chega como quem não quer nada ali, encosta ali, começa a conversar, está tudo bem aí e tal. Quando vê, o coração já está abrasado, ele já está tomando conta de tudo. E aqui, para a gente já indo para a conclusão, né? Falta um pouquinho ainda, mas a gente conclui o nosso encontro de hoje, a aula de hoje. João também apresenta seus episódios fazendo alusões aos sacramentos da igreja. Então, no período de João, já ao final do primeiro século, ele quer o quê? Fundamentar a igreja. Aliás, eu estava vendo esses dias do Henrique Soares falando sobre a imagem, a figura de Jesus no Apocalipse, muito, muito interessante, muito bonito, né? A parte de alguns exegetas, que falam logo no capítulo 1 de Apocalipse. Vou falar porque a gente não vai falar depois, então já adianto um pouquinho hoje. Fala de Jesus como um homem vestido de túnica. Por que a túnica? Porque a túnica é do sacerdote, né? Ele com uma faixa envolvendo ele, se não me engano, uma faixa de ouro, um cinturão de ouro, que é próprio do rei, os reis que usavam isso. Então, Jesus é rei, Jesus é sacerdote pela túnica e rei pela faixa. Os olhos, né, de fogo, cheio do Espírito Santo, a língua como uma espada, que é a palavra de Deus, né, que transpassa, que corta, né, a alma. Vamos ver o que eu lembro também, que várias imagens assim que aparecem. E na mão, 7 candelabros, que eram, cada candelabro, né, seriam representando as dioceses, né, as igrejas daquele tempo, para quem ele escreve, né? Ele escreve para Tiatira, a igreja de Esmirna, as 7 igrejas que representam as 7 dioceses. E ele escreve ao anjo da igreja de Tiatira, dessas 7 igrejas. Esse anjo, alguns exegetas, alguns estudiosos falam que seriam os bispos, que são aqueles que tomam conta, que protegem. Então, é como se ele escrevesse a cada bispo de cada diocese, e que Jesus tem nas mãos, né, essa igreja, né, como um todo, né? Então, é muito bonita essa imagem, depois a gente pode ver com calma várias dessas imagens, mas é bem, bem interessante como é apresentado Jesus no Apocalipse, né? O cabelo branco, que simboliza a eternidade, né? Deus que é eterno, né? Carlinhos aí, a gente já vai participando um pouco dessa eternidade. Jesus Celino, né? O ancião, né? Genival, mas assim, o cabelo branco que simboliza essa eternidade de Deus. Então, tudo ali, em Apocalipse de João, simbolizando, várias características simbolizando a Cristo, né? E no Evangelho, aparece várias referências aos sacramentos da igreja. Então, por exemplo, o sacramento do batismo, João 3, João 4, João 5, João 9, fazem referência a uma água que salva, né? João 3 já, se não me engano, o diálogo de Jesus com Nicodemos, quem não nascer da água, né? Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito de Deus, tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor, né? 4, o que tem no capítulo 4? Diálogo de Jesus com a samaritana. É bom que a gente já decora até as passagens, onde, se você conhecesse o dom de Deus, você que me pediria de beber. Está falando da água, né? E sempre que fala de água, há uma referência ao batismo. João 5, a cura do paralítico na piscina de Betesda, né? Então, essa água que cura
referência também ao batismo, que é como essa piscina que a gente, ao mergulhar, é curado dos nossos pecados e recebemos uma vida nova. 9 é o cego, né? Cura do cego. O que Jesus faz? Ele coloca terra com saliva, né? Ele cospe, né? Então, essa saliva, né? Esse líquido, essa água também é um aceno ao batismo. É o batismo que abre a nossa visão. Olha, várias referências do Evangelho de João ao batismo. Com Nicodemos. E também, exatamente, boa, manda se lavar na piscina. Tem a referência também à piscina de Siloé. Agora é de Siloé, né? Então, várias referências à água, ao batismo, né? Então, sempre que aparece isso, João está querendo falar, olha, nós entramos nessa piscina de Siloé, nós saímos dessa piscina de Betesda, nós participamos dessa água lá do poço de Jacó. Nós, né, de alguma forma, o batismo, ele nos lavou, ele nos purificou, nos deu a vida nova, como deu a todos eles, né? Esses personagens aqui que passaram por Jesus e experimentaram esse batismo simbolizado na água, né? E para terminar, o que a gente tem aqui? João capítulo 2, que bodas de Caná, confere aí. Bodas de Caná, o que Jesus faz? Transforma a água em vinho. E depois, na última ceia, ele pega o cálice com vinho e fala, este é o cálice do meu sangue. Então, já no início do Evangelho, faz referência à Eucaristia. Quando ele transforma a água em vinho, esse vinho, 3 pontinhos, vai aparecer lá na última ceia, onde Jesus, então, oferece o seu sangue na espécie do vinho. João 6, 25 é a multiplicação dos pães. Olha o menininho aqui, ó. Nós só temos 5 pães, mas desses 5 pães alimenta 5.000, né? É o pão da Eucaristia, é o corpo de Cristo, que quanto mais partido, mais dividido, mais se multiplica e sacia a multidão faminta, né? Faminta não só do pão material, mas faminta de Deus, faminta do pão espiritual. Referência ao vinho, ao pão e ao sangue são menções todas da Eucaristia. Aqui, 19, 31 a 37, é quando o soldado... É isso? Confere aí. 19, 31. Confere aí. Exatamente. Então, é a transfixão, né? Quando o lado é transpassado, o lado de Jesus é transpassado pela lança. Também referência à Eucaristia. Então, a gente vê no Evangelho de João várias passagens que fazem referência aos 2 sacramentos, vamos dizer, principais. Um que é a porta de todos, que é o batismo, e outro que é o cume, é o mais importante, que é a Eucaristia. Então, todo o Evangelho de João vai fazendo menção a isso. E quando a gente, né, vai sendo batizado, vai renovando o nosso batismo, vai recebendo a Eucaristia, e lendo o Evangelho de João, a gente vai percebendo essa profunda ligação de João, quando ele faz por várias vezes referência aos sacramentos e à Eucaristia. Quer dizer, quem que está aqui nessas cenas aqui? É aquele que é batizado. Vocês foram batizados? Então, cada um de vocês faz a experiência da samaritana, faz a experiência do homem enfermo que foi curado lá na piscina, faz referência ao céu que foi se lavar na outra piscina. Quando a gente recebe a Eucaristia, né, a gente também faz a experiência do soldado que transpassou o coração aberto, o coração de Jesus, e dali saiu sangue e água, né? Então, esse sangue que nós recebemos na Eucaristia é o sangue de Jesus, do coração aberto de Jesus, é o sangue
do lado aberto de Jesus, que é dado para nos vivificar, para dar vida para o mundo. Então, isso é essa experiência que João quer que a gente faça quando lê o Evangelho. Que a gente sinta como um desses personagens históricos, mas que experimentaram também a graça de Deus, né? Experimentaram também o amor e a misericórdia e experimentaram isso pela igreja, né? Os sacramentos, quando a gente está falando, são sacramentos da igreja, experiência eclesial, experiência de comunidade de igreja. E o finalzinho não poderia deixar de ter aquele pirulito da Madar, tá? Para fechar com chave de ouro esse nosso momento. Agradecendo a participação dos irmãos que vieram, seja presencialmente, seja virtualmente. Todos aqui, gente, mandam um abraço para vocês, né? Não... Oi? Rodrigo vai... O cameraman. Aí, ó. O Arnaldo já está no drone, já. Sobrevoando. Quando alguém dormir, Arnaldo, por acaso, quando alguém dormir, Arnaldo, o drone vai baixar assim, ó. E Arnaldo.